Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com Café com Celeste, mais um dia na presença do nosso Deus, mais um dia para agradecer a Deus, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Seja muito bem-vinda, graça e paz a todos vocês, que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor abençoe toda a sua casa, a sua família, abençoe a minha casa e toda a minha família também, em nome de Jesus. Consagramos e entregamos esse dia ao Senhor e agradecemos por essa palavra maravilhosa que Ele colocou no meu coração. A esperança final do discípulo de Cristo, a glorificação. Hoje chegamos à última etapa da maravilhosa obra da salvação. Nos últimos estudos, nós aprendemos que Deus nos justificou e Deus iniciou em nós a santificação e nos adotou como filhos. Ele também nos uniu a Cristo e nos selou com o Espírito Santo e prometeu sustentar-nos até ao fim. E Ele está cumprindo, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Convido você a compartilhar esse vídeo, a deixar sua curtida no vídeo, para que o YouTube possa mostrar esse vídeo a outras pessoas. Também se inscrever no canal, ajude esse ministério a crescer, esse ministério de Jesus no centro, 100% com Jesus no centro, e discipulando, formando mulheres para o reino. Esse é o dia que eu chamaria de dia que é chamado de glorificação. A glorificação, pessoal, não é apenas ir para o céu, né? Como muita gente acha. A glorificação é quando nós vamos para o céu, para a glória, né? Irmãos, a glorificação é a transformação completa de nós todos que somos povo de Deus. Será o momento em que o pecado desaparecerá para sempre. A morte será vencida definitivamente e o sofrimento terá fim. Nós veremos Cristo Jesus face a face. Essa esperança sustentou a igreja durante séculos e continua sustentando cada discípulo fiel. Amém? Deixa um amém aí. Pode abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e vamos ler os versículos de 18 a 30. Romanos 8, de 18 a 30. E o versículo que eu sublinhei aqui para vocês é o versículo de Romanos 8:30, né? Que finaliza a nossa leitura, que fala: e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Todos que Ele justificou, também Ele glorificou. Já abriu sua Bíblia? Se já abriu sua Bíblia, vamos ler junto, fazer junto essa leitura. Romanos 8, de 18 a 30. Abriu? Então vamos lá. Romanos 8, 18 a 30. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção ao nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o espera?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, aleluia. Esse é o versículo 31. Amém? Que tremendo, né, gente? Essa passagem do livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro muito rico em promessas de Deus. Irmãos, olha só que maravilha de leitura. Convido outras pessoas a fazerem esse estudo conosco, a tomar esse gole da Celeste junto conosco. O mesmo Espírito intercede por nós. Olha só, essa função desempenhada pelo Espírito Santo é indispensável para que possamos manter a nossa salvação. Embora nós já temos sido regenerados e já temos sido adotados por Deus como seus filhos, nós continuamos sujeitos às fraquezas. Irmãos, sabe, ainda vivemos em um corpo corruptível. Quando nós deixamos que o Espírito Santo execute o seu trabalho, nós somos fortalecidos. Nós somos fortalecidos com o seu poder em nossa comunhão com Deus. A intercessão do Espírito de Deus em nosso favor, pessoal, que a Bíblia fala aqui, é tão intensa que palavras ou compreensão humana não são capazes de explicar o suficiente. Todos nós temos fraquezas, como maus pensamentos, como medo, como dúvidas, ansiedade, preocupações e raiva. Diante disso, gente, é preciso humildade para reconhecer esses conflitos interiores, a fim de superá-los. Por exemplo, o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor e para nos ajudar. Ele é o nosso guia. Ele também é o nosso consolador, que tem como principal função nos conduzir à vontade de Deus e nos preservar em sua presença. Irmãos, o seu desejo é nos guardar para o grande dia em que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo de glória, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E hoje tenho 5 lições baseadas nessa leitura que acabamos de fazer. Então fica comigo até o final, que tem também a gole da Celeste tremendo no final da nossa oração. Amém? Agora vamos ao contexto para que possamos entender melhor essa passagem. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo apresenta uma das mais belas descrições da esperança cristã. Depois de falar sobre a vida do Espírito, no Espírito, aliás, ele lembra que ainda vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento. A criação geme, os filhos de Deus gemem. Irmãos, mas esse sofrimento não é o capítulo final da nossa história. Paulo afirma que Deus já determinou o destino daqueles que pertencem a Cristo. E a glorificação é tão certa que ele fala dela como se já tivesse acontecido. Isso revela a absoluta fidelidade de Deus em suas promessas, aliás.
em suas promessas nas nossas vidas. Irmãos, lição número 1 é que a glorificação faz parte do plano eterno da salvação. Lá em Romanos 8, de 29 a 30, fala que a salvação não termina na conversão. Irmãos, o propósito de Deus é conformar seus filhos à imagem de Cristo Jesus até a glorificação. E a confirmação está em Efésios 1, de 4 a 5, que eu deixo você meditar depois. Irmãos, lição número 2, o corpo será transformado. Filipenses 3, 20 e 21. Nosso corpo atual é limitado, sujeito a doença, enfermidades, ao envelhecimento e à morte. Mas na glorificação, nós recebemos um corpo transformado, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Pessoal, medita em 1 Coríntios 15, de 51 a 53. Anote os versículos que eu estou passando para você, porque não é Celeste falando, é o Espírito Santo te enviando essa palavra. Terceira lição que podemos tirar dessa leitura é que o pecado será eliminado para sempre. Apocalipse 21, 27 fala: na eternidade não haverá mais luta contra o pecado. A santificação encontrará sua perfeição, irmãos. E nós seremos completamente santos diante do Senhor. Aleluia. Leia 1 João 3:2 e medite nela, não somente ler. Lição número 4. Toda dor terá fim. Apocalipse 21:4. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá luto e nem dor e nem sofrimento. Essa promessa fortalece os que hoje enfrentam tribulações. E antes da quinta lição, deixa sua curtida nesse vídeo. Deixe um comentário. Irmãos, escreve: a esperança final do discípulo de Cristo é a glorificação. Escreve no comentário. Compartilha mais uma vez esse vídeo com pessoas que ainda você não compartilhou. Edifica essas vidas, chama elas para serem edificadas. Partilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não deixa de se inscrever no canal. Amém? Quinta lição. O maior prêmio será estar para sempre com Cristo Jesus. João 17, 24. Medita. O céu não é precioso apenas pelas ruas de ouro, gente. A maior alegria da eternidade será de contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo e de poder viver eternamente na sua presença. Irmãos, tremendo. Leia de novo essas passagens do livro de Romanos. Aliás, eu convido você a estudar o livro de Romanos completo. Irmãos, completo. Não só o 8, mas o livro todo. A Gólida Celeste. A glorificação é a certeza de que Deus terminará perfeitamente aquilo que começou pela sua graça. E a nossa esperança não está apenas em um futuro melhor, mas em viver eternamente na presença de Cristo Jesus, completamente livres de todo pecado, de toda dor e da morte. Amém, irmãos? Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na tua presença. Coberta com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, coloco minha família e parentela toda debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Tudo que tenho, tudo que me pertence à minha família, está debaixo da cobertura do teu sangue, Senhor. Pai querido, perdoa meus pecados, seja de pensamento, seja de ação e de omissão. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pela glorificação, pela esperança final da glorificação que nós temos como discípulos de Cristo. Pai amado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesta manhã nós prostramos diante de Ti para Te adorar, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir.
Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque em mais um amanhecer a tua misericórdia se renovou sobre nós. Obrigado porque o Senhor continua escrevendo a nossa história, mesmo quando não conseguimos compreender todos os teus caminhos. Pai querido, hoje aprendemos que a nossa esperança não termina nesta terra. O Senhor não nos salvou apenas para melhorar a nossa vida neste mundo. O Senhor nos salvou para nos conduzir à glória eterna. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos garante que aquele que justificou também glorificará. Obrigado porque existe um dia preparado por Ti em que toda lágrima será enxugada, todo sofrimento terá fim, toda dor desaparecerá e todo pecado será vencido para sempre. Pai querido, toda enfermidade ficará para trás. E eu já declaro na minha vida que eu já estou curada de todo tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Nós estaremos para sempre na Tua presença, Senhor. Pai, enquanto esse dia não chega, ajuda-nos a viver com os olhos voltados para a eternidade. Livra-nos de prender o nosso coração às coisas passageiras desse mundo. Ensina-nos também, Senhor, a investir naquilo que permanece para sempre e que o nosso maior tesouro seja Cristo Jesus, que o nosso maior desejo seja viver para a Tua glória e que o nosso maior sonho seja ouvir os Teus lábios. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 23. Senhor, como eu quero e almejo ouvir essa palavra saindo dos Seus lábios. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados da caminhada. Há pessoas que acompanham este ministério carregando, Pai, carregando dores profundas. Eu sei o que significa ter dores profundas. Algumas convivem com enfermidades há muitos anos, outras enfrentam limitações físicas, outras lutam contra doenças emocionais, e há quem tenha perdido alguém que ama. Também aqueles que estejam desanimados. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, também intercedemos, Pai, nessa manhã, nesse dia, Pai, pelas pessoas que pensem que já não conseguem continuar. Um dia eu pensei também assim, mas o Senhor fortaleceu a minha estrutura. Pai, abraça cada um deles neste dia. Lembra-os de que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós, conforme Tua palavra fala em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, Pai. Que essa esperança renove o coração dos Teus filhos. Pai querido, apresentamos diante de Ti todas as famílias que acompanham este canal, que acompanham as minhas redes sociais, todas as famílias que estão no meu grupo de WhatsApp, todos os líderes, pastores, intercessores, missionários, evangelistas. Senhor, apresento todos os pedidos de orações que chegaram até mim. Visita cada lar, restaura os casamentos, fortalece cada pai, cada mãe, fortalece cada filho, cada netos, cada irmãos, cada sobrinhos, Pai, fortalece minha nora, minha cunhada também. Senhor, leva a salvação àqueles familiares que ainda não Te conhecem, que cada casa seja um lugar onde Cristo seja amado, servido e anunciado. Pai querido, lembramos-nos também, Senhor, de todos os pedidos, Pai, que eu não tive oportunidade de ler, mas que o Senhor leu. Senhor, são tantas mensagens que por vezes com meus tratamentos, ida e volta para a clínica, cirurgias que se repetem, Pai querido, com as consultas,
Senhor, com cuidado da minha família, cuidado desse ministério, cuidado, Senhor, de outras prioridades. Às vezes não dá para abrir todas as mensagens, mas Tu conheces cada nome, Tu conheces cada necessidade, Tu conheces cada lágrima derramada em secreto. Pai querido, eu Te peço que o Senhor estende Tuas mãos sobre os enfermos, visita todos aqueles que precisam de cura, Pai. Consola quem recebeu um diagnóstico que acha que é o fim, porque para o Senhor nunca nada é impossível. Senhor, eu sou a prova viva do Teu milagre. Eu sou um instrumento vivo. Faz de mim, Senhor, um instrumento para que as pessoas vejam um Deus grandão que eu sirvo através da minha vida. Renova as nossas forças, Pai. Tira toda dor, tira toda tristeza, tira todo o desânimo, Senhor. Tira todo o espírito de briga, de contenda, de discórdia dos lares, Pai, em nome de Jesus. Protege os filhos, Pai, protege, Pai, em nome de Jesus. Derrama paz sobre cada coração aflito. Senhor, derrama, Senhor, da Tua unção sobre cada filho, Pai. Que todo espírito de vício seja amarrado, acorrentado, amordaçado em nome de Jesus. Todo espírito de briga, de contenda seja amarrado, acorrentado e amordaçado em nome de Jesus. Pai querido, que a Tua vontade seja feita e que em todas as circunstâncias a Tua presença seja suficiente para sustentar os Teus filhos. Nós oramos também por cada pessoa, Pai. Cada pessoa necessitando de alimento, necessitando de um lugar para morar, necessitando de uma porta aberta, necessitando de um novo emprego. Senhor, em nome de Jesus, de novos remédios, Pai querido, visita cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos de todo desânimo, livra-nos de todo orgulho, livra-nos das doutrinas falsas e nos conserva firmes na verdade da Tua palavra, que permaneçam fiéis todos nós até o fim, anunciando o Evangelho com coragem, com amor e com santidade, conforme Tua palavra fala. Pai, intercedemos pela Suíça, intercedo pela minha nação Cabo Verde, intercedo pela minha nação também Portugal, intercedo, Senhor, pelos países da África, Senhor, países da Europa, países da Ásia, países do continente americano, Pai, pela Índia, Senhor, pelo mundo inteiro, pelas nações em guerras, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no mundo inteiro. Protege as criancinhas, Pai, protege, Senhor, os paralíticos, Pai, que muitos, Senhor, muitos dessas pessoas que vivem em meio à guerra, que sejam alcançados pela graça salvadora de Cristo, que a igreja permaneça vigilante, cheia do Espírito Santo e comprometida com a Tua palavra. Senhor, nos prepara para a volta do Senhor Jesus, que não sejamos encontrados distraídos com este mundo, mas perseverando na fé, vivendo em santidade, aguardando com alegria o grande dia do Senhor. Pai querido, enquanto e quando chegar esse momento, Pai querido, momento de estarmos diante de Ti, que nós possamos contemplar a Tua glória com um coração cheio de gratidão, reconhecendo que foi a Tua graça que nos sustentou até o final. Em nome de Jesus, entregamos mais esse novo dia e dirige, Pai, nossos passos, guarda nossa entrada, nossa saída, a entrada e a saída dos nossos filhos, Pai, de cada membro da nossa família, guarda nossa mente, santifica as nossas palavras e conduze as nossas decisões, que tudo que fizemos hoje reflita o caráter de Cristo, que a esperança da glória transforme a maneira como vivemos cada dia. Nós oramos com fé, confiando no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. A Gólida Celeste. Irmãos, quem vive olhando para a eternidade aprende a enfrentar as lutas do presente com esperança, e a glória que Deus preparou para os seus filhos é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que nós podemos enfrentar nesta terra. Amém? Pegou a chave? Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Compartilhe esse vídeo.